Ó coração sacratíssimo de Jesus, fonte viva e vivificante à vida eterna, tesouro infinito da divindade, fornalha ardente de amor divino, vós sois o lugar do meu descanso, o refúgio da minha segurança. Ó meu amável Salvador, inflamai o meu coração daquele amor ardentíssimo, do qual arde o vosso. Derramai nele as inumeráveis graças de que o vosso coração é a fonte. Fazei que a vossa vontade seja a minha, e a minha vontade seja eternamente conforme a vossa. Amém. Bom dia, bom dia a cada um de vocês que nos acompanha ao vivo, aqui com o programa A Palavra. Hoje, primeira sexta-feira do mês, dia 1º de dezembro, iniciando mais um mês, e queremos também unir as nossas orações por cada um de vocês. Então convido você também a colocar a sua intenção, a pedir, através do nosso programa Com a Palavra, por quem você gostaria de rezar ou que você gostaria de refletir. É uma alegria imensa estar com você nesta manhã, através do nosso programa. E assim, refletirmos no dia de hoje um tema tão bonito e tão importante para nós, que é: fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Nós estamos refletindo o capítulo 10 do Evangelho de São João. Se você tiver a oportunidade de pegar a sua Bíblia, abrir lá no capítulo 10 do Evangelho de João, você poderá acompanhar conosco através desse tema que nos traz uma grande reflexão, que fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Então vamos juntos ouvir esse trecho que nós estamos hoje, capítulo 10, do versículo 27 e 28 do Evangelho de João. Então acompanha comigo esse trecho bonito que nos fala nesta manhã. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. As minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna. Elas jamais hão de perecer, e ninguém as roubará de minha mão. E eu convido a gente ainda a estender mais um pouquinho desse texto, também refletindo o versículo 29. Meu Pai, que as deu, é maior do que todos, e ninguém as pode arrebatar da mão de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Esse é um trecho do Evangelho do capítulo 10 que nós lemos no dia de hoje. Então estou aqui junto com sua família, junto com cada um de nós. Vamos refletir um pouco sobre isso, ouvir a voz do nosso Deus, Ele como o nosso pastor. Então esse trecho do Evangelho do capítulo 10, ele traz para nós duas coisas muito importantes. Primeiro é a figura do pastor. O pastor que vai atrás de suas ovelhas, que fala com suas ovelhas, que tem um carinho com cada uma delas. E a outra é a figura das ovelhas, que precisa necessariamente sempre reconhecer a voz daquele que é o nosso pastor. Então, dentro deste capítulo 10, que nós somos chamados a escutar a voz do pastor, nós temos 3 verbos belíssimos que nos ajudam muito a refletirmos para nós. O primeiro verbo é o verbo escutar. Esse verbo escutar, ele traz para nós uma coisa muito bonita. Nós somos chamados a escutar a voz do pastor. Escutar não é uma coisa tão simples, mas quando eu me coloco a escutar, eu crio uma intimidade com aquele que eu estou ouvindo. E nesse caso, nós devemos ouvir a voz daquele que é o nosso pastor, o nosso Deus. Então, para que eu possa escutar Ele, eu preciso necessariamente criar uma intimidade com a sua palavra. Como é que eu vou escutar se eu não tenho uma intimidade com a palavra dele? Então a ovelha,
ela tem que sempre estar atento com a palavra daquele que é o nosso pastor, criar esta intimidade. O segundo verbo que nos traz também a refletir no capítulo 10 de São João é o verbo para nós como aquele de seguir. Se eu escuto a voz do meu pastor, eu também vou me colocando no seu segmento. Seguir a voz daquele que eu estou ouvindo, seguir a voz daquele que eu criei a intimidade, seguir a voz daquele que eu me coloquei à disposição de estar juntos. Então, seguir a Cristo só consegue aquele que cria essa intimidade de escutar Ele como um pastor. Não tem como eu criar uma intimidade se eu não tenho como ficar junto à sua palavra. Então é importante para nós também estarmos sempre nesse segmento. Seguir a voz daquele que é o meu pastor. E nós temos um outro verbo, que é o verbo conhecer. Se eu me coloco a escutar o meu pastor, se eu me coloco a segui-lo, eu então começo a conhecer aquele que eu estou seguindo. E conhecer é uma atitude bonita. Eu só começo a conhecer pessoas se eu estiver escutando esta pessoa, estiver seguindo. Então, para nós é muito bonito também conhecer quem é o meu pastor, conhecer quem é o meu Deus, conhecer quem é o Jesus na qual eu quero escutá-lo, eu quero segui-lo. E para que eu possa conhecer, é necessário criar uma intimidade profunda com a palavra de Deus. Se eu não tenho esta intimidade, eu não consigo de maneira alguma estar junto dele. Então, a partir deste evangelho que nós estamos hoje refletindo, ele nos chama muito uma reflexão e um questionamento. Qual que é a minha relação com o meu Deus? Como é que eu estou me relacionando com Ele? Como é que eu estou me direcionando com o meu Deus? Será que eu estou tendo tempo para ouvi-lo e escutá-lo? Ou será que eu me dedico tanto e tanto para outras formas e não me coloco à disposição para escutá-lo? Quando eu quero escutar alguém, eu preciso ter tempo, preciso sentar, preciso me dedicar, criar uma intimidade com esta pessoa. E se eu quero escutar o meu Deus como um pastor, eu preciso também ter esse tempo, estar junto dele, ouvi-lo. Então, como é que é a minha relação com ele? Como é que eu estou me relacionando com o meu Deus? Será que eu estou tendo tempo para escutá-lo? Será que eu estou tendo tempo para ouvi-lo? Ou será que eu estou tendo tempo para estar com ele? E lembramos que nós estamos hoje na primeira sexta-feira do mês, dia do Sagrado Coração de Jesus, um coração transpassado de amor para conosco. E é nesse coração que está transpassado que Ele nos chama sempre a estarmos também a ouvi-lo. Então vamos clamando cada vez mais ao nosso Deus para que nós criamos esta intimidade profunda de estarmos junto dEle, a ouvi-lo, a estarmos presentes junto dEle. É um mês que estamos iniciando, um mês de dezembro, um mês dedicado para nós como uma intimidade profunda com Deus. Em breve, com certeza, estaremos abrindo o nosso tempo do Advento, um tempo de preparação para o Natal. E é um tempo que nós também chamamos a nossa conversão, para que a gente possa ter esta mudança e também criarmos em nós esta intimidade. O Jesus, como bom pastor, ele sempre coloca para nós como aquele que está conduzindo com amor as suas ovelhas. Ele vai à direção de cada uma delas porque ele ama, porque ele cuida, porque ele tem esta intimidade. E a ovelha, ela gosta muito do seu pastor. Ela reconhece a voz do seu pastor. Ela sabe muito bem a vida do seu pastor. E a ovelha sabe porque ela cria com o pastor uma relação próxima. E essa relação próxima que ela tem com o pastor
faz com que ela possa segui-lo. E seguir este pastor é uma forma que a ovelha faz porque ela se identifica com ele, tem este amor por ele. E é isso que Jesus pede também de cada um de nós, que nós possamos ter esta relação próxima e íntima de segui-lo, ouvir a voz do nosso pastor, ter o cheiro, o ardor daquele que tem como nós, como um pastor, que conforme ele vai nos direcionando para a vida, nós vamos seguindo porque nós o amamos, porque nós o queremos estar junto dele, porque nós o queremos estar com ele. E aí eu convido a você também a estarmos sempre preparados para ouvir a voz deste pastor. Preparar para ouvir a voz do pastor é estar junto, diante da sua palavra, diante da intimidade com a palavra dele, que ele vai justamente estar conosco sempre nas nossas maiores necessidades da vida. Como é bom se identificar com a voz daquele que amamos. Como é bom ouvir a voz daquele que nós gostamos, de que nós amamos, que nós temos intimidade. Muitas vezes, até na hora que nós estamos passando por uma dificuldade na vida, só ouvir a voz daquele que nós gostamos e que nós amamos nos traz um conforto muito grande. Pessoas têm hoje, muitos que não conseguem mais ouvir a voz daquele que ama e vive numa situação mais de abandono. E para nós ouvir a voz daquele que nós gostamos e amamos, é para nós uma forma muito gratificante. Ouvir a voz de Jesus como o bom pastor. Ouvir a voz dele para que ele possa sempre nos direcionar no caminho. Então você que está nos ouvindo no Brasil inteiro, é muito bom estarmos sempre refletindo na nossa vida. Será que eu estou conseguindo ter um tempo dedicado para ouvir a voz de Jesus como meu bom pastor? Será que eu estou reconhecendo ele como ele sendo o meu pastor? E aí vem para nós então a forma da gente refletir. Eu sou uma ovelha no redil do Senhor. Ele vai nos conduzindo para umas pastagens que nos traz amor, que nos traz confiança e que nos dá uma segurança na vida. Então é para nós que nós estamos vivendo hoje, nesta sexta-feira, 1º de dezembro, um convite muito bom e muito importante. Ouvir a voz de Jesus como um pastor. Ouvir a voz do nosso Deus. Então, para nós, é sempre muito e muito importante a gente dedicar um tempo para ouvir a voz do pastor. Não adianta a gente querer ouvir a voz se a gente não tem o tempo para aquele que nos ama. Não adianta a gente achar que nós vamos ouvir uma voz, seja ele como pastor, se nós não estamos disponíveis a estar com ele, a estarmos junto dele, a nos colocarmos também em adoração, a estarmos perto, a vivermos uma relação íntima como Jesus sendo o nosso pastor. Então, para nós é muito, muito importante a gente dedicar um tempo a estarmos junto dele, a vivermos com ele. E aí é bom que a gente sempre reconhece que a ovelha, ela não abandona o pastor. A ovelha está sempre com o pastor. E para nós é a gente se dedicar muito a estarmos junto dele. Jesus, ele tem sempre a oferecer para nós o melhor. O pastor oferece para as suas ovelhas aquilo que ele tem de melhor. E para nós devemos escolher sempre o que ele tem de melhor para nós. Então, na sua vida de oração, na sua forma de colocarmos diante dele como o nosso pastor, é importante a gente também dedicar um tempo do silêncio a ouvirmos o que Jesus tem para nos falar, a reconhecer a sua voz, a estarmos presentes junto dele. E aí, quando a gente consegue ouvir a voz dele como nosso pastor, nós também começamos a segui-lo. Seguir Jesus é uma escolha. Seguir Jesus é uma dedicação. E a gente só segue aquele que a gente tem intimidade.
Ninguém segue quem a gente não tem intimidade. E para seguir Jesus, a gente precisa ter esta intimidade com Ele. Ele como um amigo, como um irmão, como aquele que está perto de cada um de nós. Então eu me coloco a segui-lo porque eu escutei a sua voz, me identifiquei com Ele e estou perto dele. E quando eu estou seguindo, eu então começo a me identificar como o pastor. Eu me identificando com o pastor, eu vou me criando as características que esse pastor tem. Então eu vou me identificando como Jesus. As minhas atitudes, a minha forma de viver, o meu relacionamento com as pessoas, elas vão se tornando também as mesmas formas de um relacionamento que Jesus tem com as suas ovelhas. Porque eu me identifiquei com Ele, eu escutei a sua voz, eu criei este laço de intimidade com Ele. E aí para nós sempre é muito e muito importante a gente conseguir se criar esta intimidade com Jesus sendo nosso pastor. Então convido a você sempre a olhar um pouco para a sua vida e se dedicar diante dele. Como é que você está ouvindo? Como é que você está se dedicando a se ouvir o pastor? Para isso, você precisa ter esta intimidade. Para isso, você precisa se dedicar um tempo. Para isso, você precisa criar laços que faz com que Jesus, sendo pastor, Ele nos traz essa segurança para nós. E aí vai criando um amor tão grande, um amor tão bonito, que vai justamente fazendo para nós um laço mais profundo. Então hoje, na primeira sexta-feira do mês, dia do Sagrado Coração de Jesus, início de mais um mês, no mês de dezembro, dedica um tempo para você ouvir esta voz do nosso Deus, para que esse Deus possa sempre e cada vez mais ir ajudando e transformando a sua vida e fazer com que você possa, sem dúvida nenhuma, criar esta intimidade profunda. Então convido para que você possa, neste momento, sempre estarmos dispostos a ouvir a voz do pastor. Obrigado por você estar conosco, que estamos acompanhando ao Brasil inteiro. Obrigado pela sua presença junto aqui com o programa, com a palavra. E agora eu convido para que nós possamos ir também escutar um convite que nós temos com o Peregrina Brasil fazendo por você. E após este convite, estaremos voltando para o nosso programa com a palavra. Que tal conhecer os lugares onde viveram os santos que você admira? Imagine fazer essa viagem com o Padre Christian Shankar, que ensina com sabedoria e alegria. A Peregrina Brasil e a TV Evangelizar te convidam. Vamos para Veneza, de São Marcos, Pádua, de Santo Antônio, San Giovanni Rotondo, do Padre Pio, e Roma, para ver o Papa, o Vaticano e lindas basílicas. Viagem em junho do ano que vem, vagas limitadas. Peregrinação Caminhos de São Francisco e Basílicas Italianas, com o Padre Christian Shankar. Uma experiência de fé e amor que você não pode perder. Faça já a sua reserva pelo telefone 11 2942 8332 ou pelo site peregrinabrasil.com.br. Estamos de volta com o programa Com a Palavra para todo o nosso Brasil. Que bom você está aqui conosco, que bom você está também rezando, refletindo este programa Com a Palavra. Após o programa Com a Palavra, nós teremos a consagração que a Carol Tormenta também vai estar apresentando para nós. Então você que vai fazer sua consagração, Nossa Senhora, após a palavra, nós teremos essa consagração. Hoje, primeira sexta-feira do mês, dia do Sagrado Coração de Jesus, nós também estamos aqui refletindo um tema tão bonito, tão importante para a nossa vida. Fala comigo, Senhor, eu preciso ouvir a sua voz. Este é o tema que nós estamos hoje refletindo para nós
trazermos presente sempre essa intimidade com o nosso Deus. Nós queremos sempre lembrar que nesse tema estamos no capítulo 10 do Evangelho de São João. Ouvir a voz do nosso Deus, ele está baseado também como Jesus, o bom pastor, que vai conduzindo as suas ovelhas e elas vão o seguindo. Então você que está nos ouvindo, escutando, nós estamos também pedindo para que você, através da sua palavra, leia o capítulo 10 do Evangelho de São João. É nesse capítulo 10 que você tem ali a forma de como Jesus vai conduzindo as ovelhas. Nós somos as ovelhas do redil de Jesus. Eu, você, cada um de nós somos estas ovelhas. Jesus, ele é o nosso pastor. Ele que vai nos conduzindo, ele que vai nos direcionando, ele que vai nos colocando dentro do seu redil. Ele é o nosso pastor. E ele diz para nós que nós iremos encontrar, através do seu redil, repouso, pastagem, segurança. Nós iremos encontrar no seu redil o conforto e o amor dele como o nosso pastor. Olha que coisa bonita. Estarmos diante de Jesus como pastor e ele nos conduzindo a termos este amor e esta segurança. Só que vale a pena lembrar, para termos isso, a gente precisa ter a intimidade. A gente precisa ouvir a voz dele. A gente precisa estarmos com a sua palavra para ouvirmos dele. Agora, muito importante, quando a gente não ouve a voz do nosso Deus, quando nós não temos a intimidade com a sua palavra, é fácil da gente se perder. É fácil da gente se distanciar. Quantas pessoas vão se perdendo, vão se distanciando, porque não ouviram a voz de Jesus? Quantas pessoas pegaram caminhos diferentes? Quanta gente entraram em caminhos que levaram para outras formas, que aí Jesus usa na parábola do pastor, que foram ladrões. Pessoas que se pegaram caminho e se perderam. E muitos se perderam eternamente. Muitos pegaram um caminho que não tem mais volta. E aí é muito importante para nós a não desviarmos do caminho. Para a gente não desviar deste caminho e não se perder, nós precisamos diariamente criar esta intimidade com a sua palavra. E a gente acha, mas Frei, mas como eu vou criar essa intimidade com a sua palavra? É lendo, é estar perto, é ouvir a voz de Jesus, é estar com ele, é dedicar um tempo da sua oração, é estar junto dele, principalmente nos momentos mais difíceis. Escutar a voz de Jesus como pastor faz a gente não se perder. Para não se perder desse redil que nos traz amor e segurança, a gente precisa ter tempo, precisa também se dedicar a ele. Ouvir a voz de Deus é um aprendizado. Ouvir a voz de Deus é uma disciplina. Ouvir a voz de Deus requer da gente essa dedicação. Então, cada dia eu vou aprendendo um pouquinho mais. Cada dia eu vou trazendo um pouquinho mais para que a gente possa ir aprendendo e assim a gente vai trazendo presente para nós. Nós vimos e recordamos, a gente precisa escutar esta voz. A gente precisa segui-lo. A gente precisa conhecer. Então, para ter essa dedicação, eu preciso, sem dúvida nenhuma, eu criar esta intimidade com ele. Para mim criar essa intimidade com ele, eu preciso de tempo. Então, você mãe, você pai, você jovem, que muitas vezes vai percebendo que na sua vida você está distanciando de Deus, que você foi colocando outras prioridades na sua vida, seja o trabalho, seja outras dedicações, seja outras formas, é hora de você voltar mais para que você possa ouvir a voz do seu pastor. E uma maneira da gente voltar a ouvir a voz do pastor, a igreja coloca justamente agora nesta época o tempo do advento. Nós teremos já neste final de semana a abertura do tempo do advento. São 4 semanas que antecedem o Natal e 4 semanas que vão trazendo temas importantíssimos para nós.
Temas que nós somos chamados a estar vigilantes. Tempo de conversão, de preparação do caminho do Senhor. Tempo para que a gente possa estar perto do Natal. Então nós temos aí um período que a liturgia nos chama muito para que a gente possa refletir e ouvir a voz dele. Se nós pegarmos agora desse período do tempo do Advento, com certeza nós conseguiremos criar esta intimidade de ouvir a voz do nosso Deus. E ouvindo a voz do nosso Deus, Ele vai nos conduzindo num caminho que faz com que a gente nunca vai se distanciando dele, nunca vai se perdendo. Então é muito importante para nós, para que a gente possa, sem dúvida nenhuma, criar esta intimidade dele como nosso pastor. Por isso nós devemos conhecer o nosso Deus. Devemos estarmos perto dele. Devemos criar dele esta familiaridade. Estar junto, criar uma forma de estarmos próximos. E a gente conhecendo, a gente começa a amar cada vez mais. Conforme eu vou me aproximando, conhecendo as pessoas, ouvindo, eu vou criando um laço de amor, um laço de intimidade, um laço de estarmos junto dele. Então é muito bom quando a gente vai conhecendo o nosso Deus e vai nos aproximando dele. E aproveitando para que a gente vai criando esses laços e essa intimidade com o Senhor. Jesus é o nosso pastor. Jesus nos conduz no caminho que nos traz segurança. Ele quer que cada um de nós estejamos junto do seu redil. Ele não quer que nenhum de nós nos perdemos. E Ele se dedica do seu amor, Ele se dedica na sua aproximação conosco. Então nós precisamos ouvir a sua voz. E ouvindo a voz de Jesus como um pastor, Ele vai nos conduzindo para que a gente encontre esse descanso, a gente encontre repouso, a pastagem. Mas aí é muito importante da gente buscar, sem dúvida nenhuma, esta intimidade com Ele. Hoje, primeira sexta-feira do mês, dia do Sagrado Coração de Jesus. Um coração transpassado de amor por cada um de nós. Um coração que traz para nós sempre a segurança. Então nós possamos, sem dúvida nenhuma, para que a gente possa ter a intimidade com Jesus. Jesus, o bom pastor, Ele dedicou a sua vida pelas suas ovelhas. O Sagrado Coração de Jesus, um coração transpassado pela lança, jorra deste coração o amor, a dedicação a cada um de nós. Então coloca a sua intenção, coloca o seu pedido, coloca diante do Sagrado Coração de Jesus aquilo que você mais gostaria de pedir hoje. O início deste mês de dezembro, o início da vida que nós temos também de preparação para o Natal. Coloca a sua família, a sua intenção. Por isso pedimos, através desta oração, para que o Sagrado Coração de Jesus mude também o nosso coração. Peçamos ao Senhor através desta oração. O Senhor diz às suas ovelhas: escutem a sua voz. Ele nos chamou pelo nome, o escutamos sua voz, que nos fala ao coração. Diferentemente dos ladrões e assaltantes, Ele nos indica o caminho da vida, nos conduz para as águas repousantes e restaura nossas forças. Que Jesus das Santas Chagas, o Sagrado Coração de Jesus, o nosso bom pastor, nos abençoe e nos proteja. Ele que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Fique agora com a consagração com Carol Tormena.